Salve, salve rapaziada, vamos fazer mais um vídeo aqui sobre a história da igreja, né? Espero que vocês gostem. Hoje é a sexta parte. Espero que vocês gostem, né? A gente vai falar hoje aqui a sexta parte. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like aí e comentar, né? Será muito proveitoso aí pra gente. A gente vai começar aqui a leitura, né? Do Salmo 3 do Salmo não, desculpa, Apocalipse 3, capítulo 7, versículo 13, que fala o seguinte, ó, ao anjo da igreja que de Filadélfia escreve, isto diz o santo, o verás, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. Feche e ninguém abre, conheço as tuas obras, eis que te pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Embora tenha poucas forças, ganhaste minha palavra e não me renegaste. Vê o que farei a sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus sem o ser, pois mentem. Farei que venha prostrar-se a teus pés, reconhecendo que eu te amo. Visto que guardaste a minha recomendação de perseverar, eu te guardarei na hora da prova, que virá sobre o mundo inteiro, para que provar os habitantes da terra. Vou chegar logo, conserva o que tens, para que ninguém te arrebate a coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e não sairá mais. Nela gravarei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. De junto do meu Deus e eu e meu nome novo. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito das igrejas. Como sempre, né, o texto do Apocalipse aí é um texto que a gente usa aí como um texto bíblico, como eu estou usando como ilustração, né, para chegar à igreja até os dias atuais. Ok. E vamos aqui para o estudo, não é? Não há fontes específicas nos resultados que detalcem exclusivamente o período de 1721 até 1900, né, sobre a igreja, mas posso fornecer uma síntese histórica precisa baseada no conhecimento consolidado sobre os principais movimentos da igreja cristã nesse intervalo, que cobre o período do escribedo moderno, o grande departamento e o século XVI de expansão colonial e avivamentos. Principais etapas da igreja cristã entre 1721 a 1900. Primeiro, a era do pietismo e do pietismo anglicano, que é de 1720 até 1760. O pietismo alemão, iniciado por Philipp Spinner no século anterior, se fortalece enfatizando uma fé pessoal viva, não apenas dogma institucional. Em 1721, Erich Benzeleus e outros líderes promovem as reformas na Igreja da Suécia focadas na piedade prática. No Reino Unido, o movimento Horrory, que é John Wesley e George Whitefield, começam a se formar, preparando o metodismo. Segundo, o Grande Despertamento, que é de 1730 até 1770. Primeiro Grande Despertamento na América Colonial, 1730 até 1740.
Jonathan Edwards, em 1784 até 1785, em North Barton, Massachusetts, né, nos Estados Unidos, promove avivamentos teológicos. George Whitefield, em 1789, realiza pregações emocionais em colônias americanas. John Wesley, em 1737 até 1738, começa seu trabalho de pregação itinerante na Inglaterra, fundando o metodismo em 1784. Impacto: renovação espiritual, crescimento de denominações protestantes, ênfase na salvação pessoal. Terceiro, expansão do metodismo e novas denominações. Em 1780 até 1820, metodismo e se organiza formalmente. Em 1784, Conselho de Baltimore funda a Igreja Metodista Episcopal nos Estados Unidos. Surgimento de outras denominações batistas, a Convenção Batista, né, em 1845, Discípulos de Cristo, em 1830, Adventista do Sétimo Dia, 1865, e teve a quarta, né, que é o Iluminismo e Crítica à Igreja, que é de 1750 até 1800. O Iluminismo questiona a autoridade religiosa, promove o racionalismo. Aí teve a Revolução Francesa, né, que foi de 1789 até 1795. Teve a separação entre a Igreja e o Estado, popularizado. Teve perseguição à Igreja Católica na França. E teve a resposta da Igreja também, né? E teve o romantismo religioso, exemplo, Schleiermacher, né, que é um teólogo alemão, né, que busca reconciliar fé e razão. E teve o quinto, né, que foi o segundo grande despertamento, que foi de 1790 até 1840, que teve avivamentos em massa nos Estados Unidos e Europa. Aí teve Charles Finney, em 1820 até 1830, que prega o evangelismo novo, né? Teve o crescimento de sociedades bíblicas e o movimento anti-escravista nesse período, né? Teve surgimento de novos grupos, a Igreja de Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, que é os Mormons, 1830. Teve o Perfeccionistas, os Quakers, Quakers se expandem, falei errado, né? E teve expansão colonial, que é o sexto, né? O sexto grande despertamento, né? Que foi a expansão colonial e missionaria, a prática das missões, né? Que foi de 1800 até 1900. Aí teve um movimento missionário moderno, em 1792. Teve William Carey, funda a Sociedade Missionária Batista na Índia. 1807, William Carey e outros missionários metodistas, anglicanos, presbiterianos partem para a África, Ásia e Oceania. E a Igreja Católica, né, as missões na América Latina, Ásia, exemplo, Vietnã e China. E teve em 1870 o Concílio Vaticano I, reforça a autoridade papal.
E teve o sétimo, né? O sétimo grande despertamento, que foi os avivamentos do final do século XVIII, que foi de 1870 até 1900. Século XIX, quer dizer, desculpa. Teve o avivamento de Keswick em 1870 na Inglaterra, né? Que é a ênfase na vida dedicada. Teve D. L. Moody, 1880 até 1890, promove o evangelismo urbano nos Estados Unidos. E teve o movimento pentecostal, que começa a se formar, que teve a preparação para 1906, na rua Azusa Street, né? Rua Azusa. Aí tem a cronologia aqui de denominações surgidas entre 1721 até 1900. Aí eu vou falar o ano, a denominação e o movimento, tá? O ano 1739 teve a denominação metodismo e o movimento, como o autor, né, do movimento, John Wesley. Ano 1739, 1784, a denominação Igreja Metodista e o movimento, a Igreja Metodista Episcopal, né, nos Estados Unidos, que foi esse movimento aí, que foi no ano de 1784. Ano, denominação e movimento, o ano é de 1830, né, que é a denominação, né, que é o Discípulos de Cristo. Aí teve o ano aqui de 1845, que é a denominação, o movimento, que é a Convenção Batista do Sul, né, nos Estados Unidos. Aí teve o ano aqui de 1865, que é a denominação e movimento, que é o Adventismo do Sétimo Dia. E teve também o ano de 1870 com o movimento, a denominação, que é o movimento de Keswick. E o ano, a denominação, o movimento, em 1880, a Igreja Unida de Cristo. E teve também, né, na Igreja Católica, a Igreja Vetero-Católica, fundada por bispos, presbíteros, diáconos e leigos em 1871, que saíram da Igreja Católica Romana por não aceitarem o dogma da infelicidade papal, ou infidelidade papal, né, declarada no Concílio Vaticano I em 1870, e teve os bispos, esse movimento aqui que surgiu dentro da Igreja Católica, né, que eles não concordam. E teve a fraternidade chamada São Pio X, né, que tornou esse grupo que eu vou falar agora, que é os bispos sedevacantistas, tem a sagração episcopal vinda da Igreja Católica Romana. E os sedevacantistas, né, eles desde o Concílio de Trento I, eles dizem que o Papa não é real. Esse Papa que existe até hoje, ele não é verdadeiro. Aí vou fazer aqui um resumo, né, de 1721 até 1900, que a Igreja Cristã passou por
a Revolução Espiritual, grandes despertamentos, né, que eu falei, a fragmentação denominacional, né, metodistas, batistas, adventistas, mormons, entre outros grupos. Aí teve a resposta ao iluminismo, né, que é o romantismo religioso, e teve a expansão missionária global, que é a preparação para o pentecostalismo, quase que não saía do século XX. E é isso aí, espero que vocês gostem aí, mais um resumo aí da história da igreja. Fica com Deus, até a próxima. Fui.